Apocalipse está se cumprindo. É fato que o tempo está findando. Quem estiver preparado pra glória vai subir adorando. Triste é saber que uma grande parte vai ficar correndo de um lado pro outro, desesperadamente vai gritar: cadê aquele irmão que tanto falava de Jesus, que pregava uma linda mensagem sobre a cruz? O filho em desespero pergunta o que aconteceu. Minha mãe que estava comigo, num piscar de olhos desapareceu. E alguém em desespero entra correndo na igreja gritando: cadê o pastor? Eu preciso aceitar Jesus. Mas o pastor não está mais ali. Jesus o levou. Um plantão de um jornal anuncia um comunicado, gente, a toda a terra: Jesus voltou, Jesus voltou, Jesus voltou, levou a sua igreja, a sua noiva amada, que por muitos foi humilhada, agora está na glória pra ser coroada. Já está ensaiando, está num grande hino celestial. Eu quero cantar num lindo coral, dizendo: Santo, Santo é o nosso general. Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de glória, de honra e louvor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de glória, de honra e louvor. Cadê aquele irmão que tanto falava de Jesus, que pregava uma linda mensagem sobre a cruz? O filho em desespero pergunta o que aconteceu. Minha mãe que estava comigo, num piscar de olhos desapareceu. Jesus voltou, levou a sua igreja, a sua noiva amada, que por muitos foi humilhada, agora está na glória pra ser coroada. Já está ensaiando, está num grande hino celestial. Eu quero cantar num lindo coral, dizendo: Santo, Santo é o nosso general. Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de glória, de honra e louvor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de glória, de honra.
A partir de agora, entra no ar o programa Carta de Deus para a Igreja. Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Apresentação, Pastor Lindonês. O programa que traz as Escrituras de Deus para o seu coração. Programa Carta de Deus para a Igreja. Apresentação, Pastor Lindonês. Eu te agradeço por toda a graça que me deu. Glórias a Deus, louvado, engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que eu cumprimento todos os nossos amados ouvintes, amigos, irmãos que estão conectados já conosco, nos ouvindo pela rádio Aliança 87.5 FM. Glorificamos a Deus pela tua vida, meu amado irmão. Glórias a Deus. Também já queremos cumprimentar e receber nossos amados irmãos lá do estado de Minas Gerais, que estão conectados conosco e transmitindo esta programação também pela rádio Minas para Cristo. Saudamos todos nossos amados ouvintes e irmãos da rádio Minas para Cristo. Sejam todos muito bem-vindos e que essa programação venha abençoar a cada um de vocês. Venha abençoar as suas vidas, suas famílias, venha abençoar-te emocionalmente, espiritualmente, fisicamente e te ajudar a te preparar para o arrebatamento, para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados. Meus amados, nesta noite nós vamos ter uma palavra com o profeta Dr. David Orr, aonde ele tem vindo e nos ensinado, e nos advertido, e nos alertado, neste momento crítico ao qual a igreja está vivendo, ao qual nós estamos passando nesta terra, onde estamos na iminência da volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Qualquer momento o arrebatamento pode ocorrer, amados, e devemos estar prontos. E o profeta do Senhor tem nos advertido sobre a questão e o perigo da mornidão dentro da igreja, aonde o Senhor Jesus adverte na sua palavra, na Bíblia Sagrada, ele nos chama a atenção. Olhai, lembrai da mulher de Ló, né? Grande erro que ela teve, né, a mulher de Ló, depois de Deus ter pelejado para salvá-la da destruição nesta terra e salvá-la do lago de fogo, a morte eterna, o sofrimento eterno. Mas ela teve uma advertência, um alerta do Senhor, dos anjos do Senhor, quando as tiraram de Sodoma, dizendo: não olhes para trás. E este mesmo alerta está a nós neste dia. O Senhor tem nos alertado, nos chamado a atenção. Lembrai da mulher de Ló, para nós não olharmos para trás. Infelizmente, nós estamos acomodados e a igreja está estacionando, parando e olhando para trás. E a mornidão vai chegando, o esfriamento vai chegando e mora o perigo. E o profeta do Senhor tem nos advertido, nos alertado sobre o perigo da mornidão que está em nosso meio nestes dias. O perigo de seguir o exemplo da mulher de Ló, olhar para trás. Então, meus amados, eu te convido nesta noite a receber esta instrução poderosa também na tua vida, para que tenha um despertamento nesta noite espiritual. Todos nós venhamos ser despertados pelo Espírito Santo através destas palavras, dessas advertências, para que venhamos nos acordar e estarmos vigilantes e preparados para o arrebatamento.
Amém, meus amados. Então vamos receber esta palavra no poderoso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Então, agora, eu quero compartilhar uma pequena mensagem, se vocês me permitirem, então irei para a grande celebração. Eu literalmente sei que vocês vieram para celebrar o eterno sangue de Jesus. Eu sei, é por isso que vocês estão aqui, porque é um sangue tão enorme, com um poder tão enorme, nos conduzindo para o reino de Deus. Então, nós estamos aqui para celebrar nesta noite. Eu sei que as pessoas estão sintonizadas, mas há uma refeição vindo e também vamos desfrutar de uma refeição. Nós estamos jejuando hoje, será um jejum muito leve, não se preocupe, mas eu vou continuar sozinho e vocês ficarão bem. Então, este é um tempo tão histórico na vida da igreja, que o Senhor decidiu fazer maravilhas diante dos olhos dos homens, dos filhos e filhas de Adão, certo? Ele decidiu vir e interromper a conversa para fazer aquilo que você chama de uma intervenção. E esta intervenção é a esperança que nós temos de que Deus sempre intervém para nos dizer: não, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Essas intervenções são muito importantes. Caso contrário, você acabaria com aquilo que se chama o silêncio pavoroso de Deus. Quando o Senhor não está falando e você não tem certeza se você está andando corretamente ou não, este é um lugar terrível para estar, certo? Mas hoje, novamente, como eu comecei, para aqueles que acabaram de sintonizar, eu comecei mencionando esta visão maravilhosa do Senhor, a visão da cidade da Nova Jerusalém. E esta visão foi num domingo, 29 de janeiro do ano de 2023, domingo à tarde, 1h20 da tarde. Quando eu estava lendo a respeito da igreja em Filadélfia, isto é Apocalipse 3, do 7 até o 13. E enquanto eu lia aquela escritura, era um domingo, eu estava sentado em uma cadeira lendo a Bíblia. À tarde, as pessoas estavam nas igrejas, e enquanto eu estava lendo, porque eu estava impressionada pelo amor de Deus por aquela igreja. Como o Senhor ama aquela igreja, Ele fala coisas maravilhosas sobre aquela igreja, e Ele atribui a ela promessas, e se você ouvir essas promessas, são promessas de entrar no céu. Então ela tornou-se uma igreja de fé histórica, fidelidade a Jesus, fé perseverante, firme, uma igreja que amou Jesus. A igreja da perseverança, há muitas coisas lá. A igreja que se separou para o Senhor Jesus. A igreja que era focada no céu. A igreja que amou e abraçou. A igreja que desposou o temor de Deus como uma característica fundamental da salvação. Que Deus tem que ser temido, nós temos que temer a Deus porque Ele é Deus, certo? A igreja que saiu para evangelizar, porque lá dentro você ouve a interação dela com as sinagogas e tudo isso, certo? Perseguida, mas perseverou. Então é isso. Então há tanto lá, e eu estava lendo sobre esta igreja, e quando eu cheguei no versículo 12, onde ele está falando sobre a Nova Jerusalém, então o Senhor me arrebatou para dentro de uma tremenda visão. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ele diz: ao vencedor, farei dele uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E escreverei sobre ele
o meu novo nome. Então, há um novo nome que somente Jesus conhece e você também conhece. Mas este era o lugar onde o Senhor me roubou naquela visão. E quando Ele me arrebatou naquela visão à minha esquerda, Ele me levantou instantaneamente. Oh, você sabe, essa é uma daquelas visões que eu desejaria que fosse mais longa. Quando você sai dela, você descobre que era uma visão em um flash. Mas quando ela termina, você fica pensando, uau, eu queria saber mais, eu queria ver mais. Então, naquela visão como um flash, Ele me levantou. E do meu lado esquerdo, Ele me levantou dentro do céu e lá em cima, do meu lado esquerdo, era como um voo panorâmico, como se eu estivesse voando sobre a cidade assim. Deixe-me vê-la. Inclusive a silhueta dos edifícios, alguns edifícios que terminavam em ponta assim. Isso não significa que há 4 lados diferentes também, ok? Então, a cor é como se alguém pintou uma cidade de branco. Agora mesmo, em Nairobi, eles dizem, pintem seus edifícios. Mas eu estou dizendo, é como se alguém tivesse pintado uma cidade inteira de branco. Então, quando ele terminou de pintar, e as pessoas disseram, oh, que grande trabalho você fez, ficou lindo agora, certo? Então ele disse, não, espere um pouco, ainda não terminei. Ele vai pegar pó de ouro e começa a jogar sobre a cidade, certo? Então estava brilhando assim, embelezada. Então ele usa o sol. Vamos dizer que está chegando a hora do anoitecer. Está anoitecendo. Então, como agora, corta um pouco da luz. Corta um pouco da luz. O sol ainda está brilhando, mas reduza um pouco a luz para você poder ver a beleza da cidade. É como se ela estivesse brilhando. Se você poderia dizer, algumas vezes quando você vê que as janelas têm luz, mas ainda é dia, entendem? Muito lindo, uma cidade muito poderosa. E eu estava dizendo que hoje na nossa conversa, antes de eu começar a lidar com o que eu vou lidar hoje, você vai me ouvir lidando com aspectos muito importantes desta jornada na qual nós estamos. Eu vou lidar com muitas coisas. Dê-me um momento, então vou dar o tópico que vai chegar até vocês. Mas para começar, eu quero começar com este fundamento, que pelo tempo, quando o Senhor está me mostrando esta cidade está no estado eterno de Deus, no reino eterno de Deus, o estado eterno, a eternidade de Deus. E eu disse para aqueles que não estavam aqui, eu vou dizer novamente, que neste momento ele está me mostrando, ele agora está me mostrando o supremo, o destino final do homem. Do homem que é nascido de novo, o destino final, o supremo. Finalmente você chegou. Então, quando ele me mostra esta cidade, meus abençoados filhos e filhas de Nakuru, que me trouxeram um pouco da alegria deste avivamento, para compartilhar com vocês a alegria do avivamento, dizendo, mesmo que o Senhor está indo agora para a Nigéria, lembre-se que o Senhor está nos deixando com esta tremenda alegria. Deus nos visitou, as pessoas são nascidas de novo, o avivamento está no ar, e as marcas deste avivamento é HIV/AIDS curada. Então agora, eu disse que quando ele me mostra isso, neste momento agora, quando vocês estão na Nova Jerusalém, o destino final, eu disse, a era da igreja já terá terminado. Número 2, e o arrebatamento já terá acontecido no tempo quando vocês entrarem na Nova Jerusalém. E a tribulação já veio e já foi. E a grande tribulação também já veio e já passou. O anticristo já fez os seus atos. E a segunda vinda de Cristo já aconteceu. O Messias já voltou para a segunda vinda e os seus pés já pisaram no Monte das Oliveiras em Jerusalém. E então o terremoto já sacudiu aquela montanha. A batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon já aconteceu e já foi vencida.
foi Oh, what a vencida. mighty God. Oh, que Deus tão poderoso. We will win. Nós vamos vencer. Aleluia. Aleluia. We are sure of victory. Nós temos certeza da It vitória. is so powerful É to tão serve a poderoso God who is servir um victorious. Deus que é vitorioso, meu Senhor. Because then you can Porque stand, então you know the você reason he was showing me sabe, this. a razão pela qual ele Is está to me come and mostrando tell you isto about this. é para eu vir e falar com That this is vocês your a respeito destination, disso, final destination. que este é o seu destino, And o that now destino you final may de just stand vocês, strong. e para que agora vocês No devem matter the permanecer fortes, circumstances, the não persecution, importa as you must now circunstâncias, a just perseguição, você strong, agora because tem you que know, ficar de pé, finally we firme, know we'll porque reach. você sabe que finalmente nós sabemos Because onde he has vamos even chegar, flashed the porque ele destination. até mesmo já colocou o So, at destino that time, diante dos second nossos coming olhos. has already happened. Então, naquele tempo, a segunda vinda já terá acontecido. Armagedon. Armagedon já terá acontecido e já foi vencido. Jesus se levantará vitorioso. Então, não importa o número de armas nucleares que vocês têm na terra, Jesus será vitorioso. Isto é sério. Então, The millennial o reign has reino happened. Can you milenar imagine já 1,000 terá years? acontecido. Você pode imaginar, Satan has been 1000 bound anos, temporarily a little Satanás terá sido preso Before por um he's pouco de released, tempo and I'm antes sure de you are ser like, liberado. "Oh, my Lord, E eu why sei would que one você release deve him estar again? pensando, oh meu Senhor, por que ele vai soltá-lo If he has done novamente? that much damage, Se ele why fez would you tanto let him estrago, Senhor, por que o Senhor So vai he has soltá-lo been bound novamente? 1,000 years. Então ele ficou preso por 1000 anos. Those entering the millennial Aqueles que reign have entraram no entered reino milenar já Some of entraram, them alguns in deles physical em bodies, corpos físicos, others in glorious outros bodies em coming with corpos him. You gloriosos that are sitting que here, vieram coming com back Jesus. with him Vocês que from estão sentados heaven in aqui glorious voltaram bodies now. com ele do céu em corpos gloriosos. You have Agora, witnessed him going vocês to testemunharam Petra ele to pull indo back para Israel, to bring Petra them back. para trazer Israel de volta. A place prepared for Um them for lugar preparado 1,260 para days. eles por 1360 dias. The millennial O reign reino has happened. milenar You já have terá reigned with him. acontecido. Vocês já reinaram com ele. You have already reigned with Vocês já him. reinaram Ai, com that is ele. serious. Ai, isto é sério. Given jurisdictions, sat Receberam on thrones, jurisdições, brought sentaram people em to Jerusalem tronos, periodically trouxeram for pessoas worship. para Jerusalém periodicamente para Millennial adorar o reign. rei. O has reino milenar, regenerated the earth. ele regenerou a Life terra. expectancy has A been expectativa de vida for foi those that were alongada physical para bodies. aqueles que estavam em corpos He says, if a físicos. man dies Ele over diz que 100, se o homem morre com 100 man is anos, like a cast. este homem é como um amaldiçoado. like an infant. É como uma criança, ele morre muito That means jovem. longevity Isso increases significa like it que a was in the longevidade aumenta como era no princípio, no Antigo earth to Testamento, be certo? green. A Some terra of you será ask, verde. does it mean Alguém the tree pergunta, will será come que isto down with significa the que a árvore da vida vai descer don't aqui know para that, but I regenerar think tudo? sometimes Eu não sei essa wonder. parte, mas Because eu the tree penso of life algumas is in the vezes, eternal state. porque a árvore da vida está no estado But the eterno. glorious Mas a authority gloriosa of the glorious autoridade resurrection da of the Messiah gloriosa will resurrect ressurreição do Messias vai ressuscitar tudo. everything. At that time, Naquele tempo, the great white o throne juízo judgment do has taken grande place. trono branco já terá acontecido. Two judgments have happened, Dois right? juízos terão acontecido, One is certo? the judgment seat of Um é Christ o in heaven trono for do you, juízo de Cristo no céu para evaluate vocês, the things done para on this avaliar earth, as in this coisas body, que on this foram earth, feitas right? neste corpo, através deste corpo, nesta terra, certo? People have been rewarded, As pessoas crowns terão are sido given. recompensadas, coroas And so serão that's the dadas. call. Então He's este é um calling you chamado. now. Ele está te chamando careful, agora to change para things tomar now. cuidado e mudar as That you may coisas have more agora, credit para que of você good tenha things mais done crédito de coisas boas in que, your name. que foram feitas em Hallelujah. seu nome. That your Aleluia. name has a Que o record, has a teu nome registry, tem um has a list, registro, enlistment. uma lista de Enlistment of good uma things to lista outweigh de the bad coisas things, so that boas now you get que a foram crown, feitas. you Então get agora a você reward. recebe uma coroa, você recebe um prêmio, uma recompensa. When now the Lord is Quando seated in agora heaven, o Senhor the está rapture sentado church, no céu com a igreja arrebatada. and the name is called E um nome é chamado Amakagiri. Mama. Probably they don't use the Provavelmente name, ele I não think the vai usar real este name nome. now. Eu creio que agora é o nome real. And then that time you Então, stand up, naquele you're greeting momento, people, você se people clapping levanta, for you, cumprimenta saying, pessoas, "Danny, elas you estão are te the aplaudindo. mimic." E você disse, eu não mereço essas coisas. The things you As did when you were coisas que here. você fez When you enquanto took estava out the aqui. widows. Quando você pegou as viúvas he idosas, registered everything. ele registrou tudo. Ai. Ai. Walk in the front there to receive Indo the lá crown, na right? frente para receber a coroa,
trumpets certo? are going, angels are Trombetas blasting the estão sky, soando e os anjos estão celebrando no céu, So certo? that has all Então, happened. tudo And isso you have terá come and reigned acontecido with e him a você 1,000 veio e years, reinou com and ele the 1000 enemy has anos, been released e a o little bit. inimigo foi solto And por some pouco of the tempo, children, e alguns some of dos the filhos, children of the people alguns that dos entered filhos the das millennial pessoas que reign in entraram the no reino physical milenar body no corpo físico, have rebelled. eles They have se moved a little bit away from rebelaram, Jesus. eles se afastaram um pouco de Jesus. You know, there's nothing Vocês more sabem, difficult to não me tem than nada that. mais difícil para mim do que este ponto na linha do tempo profético de Deus. Não tem nada mais difícil para mim do que esta parte, porque este é o Senhor. Ele está reinando. Quem pode ousar se revoltar, fazer uma rebelião? Você pode imaginar isso? Ele está aqui, reinando aqui. Not at all. E então você se Not at all. rebela? Yeah, so you Não understand how I mesmo, feel. não Not mesmo. at all. Então você Not at entende all. como eu me sinto? Não mesmo, de forma nenhuma. But anyhow, there is a rebellion, Mas, de a final qualquer forma, há rebellion uma that takes place, rebelião which is final que really acontece, entrapment. que na verdade é uma expose their armadilha. heart wicked Deus them. quer expor o coração deles para And poder then now, the julgá-los. great white E throne então judgment agora has o taken juízo place do grande already, trono and branco you já have terá entered the acontecido eternal state. e This is vocês what the Lord entraram no estado eterno. Foi Yes, isso I que o want us Senhor to me walk mostrou on the aqui. process. The journey Então was there, eu a little bit quero and touch andar some através very deste important processo. A aspects of this jornada journey. já está aqui, já Hallelujah. mostrei para vocês aspectos muito importantes Now, desta jornada. I have Aleluia. spoken about what is Agora, next. eu The falei a rapture is respeito do next. que I've vem spoken about depois. what is O next so much. arrebatamento é o próximo. E eu já falei muito And do that que is vem where em I still want seguida. to go. E é ainda aí onde eu quero ir. I know very well Eu sei that this muito bem que revival, the este way it has come avivamento, to da us, forma como it has ele veio really até put nós, ele responsibility realmente on you. colocou responsabilidade Beautiful sobre work. vocês. Uma Given obra, you work. um The Lord is saying, dever. you Ele can't te deu enter uma alone. obra e ele disse, você não You must pode think of entrar others. sozinho. Você So tem there que is pensar nos outros. evangelism. Então há You understand? evangelismo. And so for me, Vocês it's my entendem? prayer Então, para mim, esta é a that minha you as oração. pastors, Que vocês, you know, como I have said pastores, it again and você again, sabe, eu right? já disse That isso the vez biggest após vez, calling que o you had maior on the chamado day que when we vocês had têm, that desde o dia que inauguration, vocês the day tiveram we aquela had, inauguração, the o dia, ordination, quando right? tivemos aquela Remember when I was ordenação, saying vocês that se lembram? You are being Quando called eu into the estava calling dizendo, of an vocês foram evangelist. chamados para o chamado To de go um out and evangelista, evangelize Jesus. para sair e evangelizar Jesus. That is serious. Isso é sério. I mean, I know their ranks. I Eu know sei deputy que vocês archbishop, têm seus senior títulos, deputy, arcebispo but I know all those things. junto, sênior Archbishop, I know. arcebispo, arcebispo, eu But he's sei. saying, Mas ele the está highest dizendo calling que Jesus is calling estas you to coisas mais is to be the elevadas para a call- qual to be Jesus in- está te in the chamando calling of é the o chamado evangelist. para estar dentro do chamado de um evangelista. oh no, we Não, did crusade. nós Oh, that's fizemos a great thing, cruzadas. please. Sim, isso é uma But coisa there is muito something grande. special about Mas tem algo reaching out. especial This a is your respeito de son on this alcançar side. pessoas This lá is your fora. daughter on this Aqui side. você tem On o a seu filho wonderful deste lado, Saturday sua like filha this, deste and lado. you're all wearing a Num white sábado t-shirt maravilhoso written, como esse, vocês Jesus estão saves, vestindo uma or camiseta Jesus is coming, escrito prepare the way. Jesus salva, Jesus Your está daughter vindo, is wearing prepare o it with caminho. handbills. Sua Your filha son está is wearing, vestida, and you are segurando interacting folhetos with na mão, one seu person, filho também, one e você lost está soul, one-on-one. interagindo There is com something uma you pessoa, cannot take away uma from that. alma perdida frente a frente. You Isso é cannot algo que compare that with você anything não else. pode remover, você não pode comparar isso com Even how nada you mais. greet him, how Até are you? mesmo como You você have o seen cumprimenta. Como that está God has você? helped you, Você and já the viu Lord que has shown Deus te you when the ajudou? E opportunity has Deus te availed mostrou itself. quando a oportunidade agora The Lord está is showing you, presente. look, he's ready. O Senhor está dizendo, olha, olha, ele está pronto, vai até ele agora. E você diz, oi, posso te cumprimentar? Louvado seja o Senhor, nós somos cristãos, tudo bem? Nós também estamos comprando neste supermercado, tá tudo bem, sim. Não, nós somos de Nakuru, perdoe a palavra Nairobi. Nairobi, aí. So we are from Nakuru. Então, nós somos de Nakuru também. Você está comprando bem? Sim, nós estamos apenas olhando. Ok. Eu queria falar com vocês sobre Jesus. Esta é minha filha, este é meu filho. Nós amamos vocês. Qual é o nome da sua filha e do seu filho? Oh, meu filho se chama Peter. Assim, vocês conhecem Jesus? Vocês vão à igreja? Então, neste contato inicial, meu Senhor, pode ir para qualquer um destes dois The Lord lados. wants you to have that O Senhor experience. quer que você tenha essa experiência. It can go either way. Esta conversa pode chegar a um dos dois You can be lados. told A pessoa pode te dizer não. Thank you, but I have to go now. Obrigado, mas eu tenho que ir agora. You just know that Então você you have acabou been de down. saber que você right? foi rejeitado, descartado, certo? Vocês estão entendendo? Descartado. You can even be told, Eles "Me, I até don't podem believe te in dizer, it", right? eu não acredito nisto, certo? So there's Então, something about tem alguma coisa a evangelist, respeito do evangelism evangelismo that you cannot que você fail to não interact pode with. falhar
em interagir com as pessoas. Se você ler a Bíblia e olhar a primeira igreja, eles saíram para evangelizar Jesus, e neste processo de evangelismo, eles plantaram igrejas, pegaram algumas pessoas naquela região, estavam adorando Jesus, nascidos de novo, e você está cuidando deles, certo? Eu sei que na cura vocês vão dar o relatório, vocês sabem disso, e isso é uma coisa linda. Mas eu também estou dizendo que algumas vezes, entendem, quando você é um pastor, você pode facilmente acabar falhando em interagir com as almas perdidas, ser preso no pastoreio, entendem? Quando agora você está administrando, não. Cada um de nós, até mesmo você, o arcebispo adjunto, pastor, você tem que encontrar uma oportunidade em uma base diária. Ok, agora eu subi muito o nível, certo? Se for possível, em uma base diária, mas vamos tentar fazer isso uma vez por semana, toda semana. Então, eu simplesmente posso dizer-lhes que toda semana tente conduzir alguém para Jesus. Isso significa que você faz vários encontros e conduz alguém para Jesus. Sim, nós ainda precisamos voltar ao chamado humilde de andar nas ruas a pé, cumprimentando pessoas na rua aos sábados. E adivinhe, eles estão lá, as pessoas estão lá. E adivinhe uma coisa, eles estão prontos, certo? Então, conduza-os para Jesus, dê um folheto para eles e tudo isso. Então, estou simplesmente dizendo que a obra do evangelista é muito importante, porque é para isso que nós somos chamados. Quando o avivamento explode, você é chamado para evangelizar, certo? E este evangelismo tem que chegar no lugar onde você trata um por um. Você tem um encontro, uma conversa pessoal com a pessoa. Fala com a pessoa. Aleluia. Aleluia. Então, hoje, eu quero lidar com algo muito, muito importante aqui. Eu quero falar a respeito dos juízos dos quais vocês nos ouviram falar. Sabe, quando o Senhor traz os seus juízos, obrigado, Cal, meu filho. Você tem água, obrigado, meu filho. Eu sei que você trabalha à noite e o dia inteiro, mas o Senhor vai te abençoar. Então, eu quero falar a respeito dos juízos dos quais vocês me ouviram falar, e mais tarde eu trouxe Isaías 24. E vocês viram que Isaías 24 realmente fala daquilo que está vindo. Então, para mim, de onde eu estou de pé aqui, eu poderia começar pela profecia do terremoto do Haiti e falar sobre o terremoto do Chile, a profecia 8.8, Nepal, Filipinas, Estados Unidos, o grande terremoto do norte. Eu poderia mencionar tantos e acrescentar Covid, coronavírus, Zika vírus e colocar muitos na verdade, certo? E esta pode ser a minha introdução de que há uma mensagem que o Senhor está falando a partir destas coisas. Ele essencialmente está dizendo que este juízo está vindo, que este tipo de juízo está vindo. Um juízo ainda pior está vindo. Aleluia. Aleluia. Então, olhando para o juízo de Deus que está vindo, eu quero virar um pouco, virar só um pouquinho. Porque vocês me ouviram. Vocês se lembram? Eu posso repetir aqui. Vocês se lembram na cura? Eu perguntei. Por que Deus está julgando tão ferozmente assim? Tão ferozmente assim? Porque todos estes juízos que você ouve no livro de Isaías 24, este é o mais severo, certo? Então eu perguntei, por que Deus está julgando tão severamente desta forma? Então, muitas vezes vocês me ouviram dizer que é porque o Pai não pode entender que Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, Ele é Deus, Ele é o Deus triuno, Ele é parte da cabeça dos três em um. Ele poderia deixar o céu onde Ele está sendo adorado, meu Senhor, onde Ele tem sido adorado. Meu filho, vamos nos encontrar hoje. Nos encontramos hoje, certo? Eu preciso de uma atualização, certo? Então, o pai não pode entender.
que Jesus pôde deixar a glória, porque quando eu vi no trono, olha isso agora, eu o vi no centro do trono, recebendo a adoração que o Pai recebe. No centro, o trono glorioso no centro, o glorioso Cordeiro de Deus no centro do glorioso trono de Deus, recebendo a adoração de todas as criaturas, de todos os anjos, de todo o universo, de toda a criação. E então ele pôde deixar isso e vir e morrer por você. Então o Pai não pode entender que você pode rejeitar isso. Não, não mesmo. Então vocês entendem a severidade? Por que é tão severo, certo? Então, se você me permitir, eu quero andar passo a passo com você. Vamos ver quão longe podemos ir, porque eu nunca vou conseguir completar essa mensagem nesta noite. Mas eu quero olhar a razão para esse juízo, essa severidade, quão severo é esse juízo. E ao fazer isso, o que eu quero fazer é o seguinte. Aleluia. Ao fazer isso, o que eu quero fazer é o seguinte. É exaltar, rejeitar a Cristo. Nós temos que sair. Nós temos que evangelizar, porque essa é a razão pela qual ele está julgando. E quando você fala a respeito de rejeitar Cristo, neste dia você tem que lidar com dois aspectos. O mundo que diz que eles não querem, eles realmente não o querem, certo? Quero dizer, por causa da vida que eles vivem, as coisas que eles estão fazendo lá fora, eles sentem que eles não querem Jesus. Entretanto, você e eu sabemos que todos precisam de Jesus, certo? Jesus é o nosso pão da vida, certo? E número 2, você tem que lidar com como a igreja deste dia presente tem rejeitado Cristo. Por que eu digo isso? Porque a nuvem de Deus, se ela pôde vir, Deus veio. E você ainda não correu lá? Realmente, você não correu lá? Sim. Ai. O Senhor não pode entender isto. Então você tem que lidar com dois aspectos dessa rejeição. A igreja deste dia presente o tem rejeitado, significando eles não correram lá. A nuvem de Deus veio e eles não foram lá, não correram lá. Então, eu quero andar passo a passo e ver o que nós podemos lidar nesta noite. Vai ser uma conversa longa, mas eu vou resumir por causa do tempo, certo? Aleluia. Então, você vai ver a severidade desse juízo, certo? E você vê que essa severidade fala a respeito do tesouro que ele enviou. Você não pode rejeitar, e ele não vai entender. Então ele será severo a respeito disto, certo? Mas eu quero que nós vamos até Lucas, capítulo 17, versículo 32, na tela. Vamos começar daqui e vamos ver quanto podemos passar através disso. Tem muito trabalho. Muito trabalho. O tempo todo, meu filho, engenheiro Daniel, arcebispo, adjunto sênior, muito trabalho. Olha essa escritura e a forma como ela está colocada na tela, muito lindo. Ela sozinha ocupou toda a tela, certo? Esta escritura ocupou a tela muito bem. Você quase quer deixá-la lá. Eu quero ouvir que um dia o engenheiro Daniel, ele entrou na igreja e ele disse para eles colocarem esta escritura ocupando toda a tela muito bem assim. E ele diz, não tirem ela até o fim do sermão. Que sermão este pode ser? Sério, meu Senhor. Há muito aqui dentro, certo? Ele diz, lembre-se da mulher de Ló. Oh, meu Senhor. Eu digo, ai. Sim, lembre-se da mulher de Ló, minha filha. Nós vamos nos encontrar hoje. Eu quero saber o que está acontecendo. Tudo bem? Algumas vezes. Eu quero entender se é... We are on the upper side 60s, 70s or up to 100. Oh, but we are agreeable. Nós estamos de acordo. He's tuned in, Ele está sintonizado e está ouvindo.
Remember Lot's wife. Lembre-se da mulher de Ló. For me, Para mim, I would even want, today eu if até I were mesmo you, hoje, and se I eu know you fosse have this você, opportunity, eu your sei home que cells, você tem essa Nakuru is oportunidade known. em suas células The em casa. church in Nakuru is known Nakuru é even for just conhecida, a home igreja cells. deles é Massive conhecida ones, pelas where you have células an em casa, opportunity to go and massivas. speak these Então, things, você right? tem a oportunidade And de help ir e a falar people essas change coisas, destination, certo? destiny. E ajudar as pessoas e mudar o destino Is there delas. somebody who can Tem identify the alguém dictionary? que What's tem the um meaning of dicionário? remember? Qual o significado da palavra I would lembre-se? start from there if I Eu were you in começaria that de home lá cell. se eu fosse What você is the Lord naquela saying we should célula. do? You would say, O que o remember. Senhor está dizendo que nós devemos to fazer quando recollect? Ele diz Or to lembre-se? never forget? É nunca Or to put at esquecer, the back of your relembrar, mind? ou Or put at the ponha na fore of your frente mind? da sua What- memória, I don't have a ou dictionary traga à here. sua mente. Eu não tenho um dicionário You've seen aqui. it, you've checked it. Vocês já viram? Já checaram? Or you are, Ó, that's it, engineer Monica. assim diz a engenheira Mônica. Wasomi wako hapa sana. Moving dictionary. Ela So é um is there anybody dicionário who can give it to us? ambulante. If Então, se somebody alguém has tem, pode nos I know dar your o phones are not even significado. here, right? Eu sei que os seus celulares não estão Remember, aqui. says what? Lembrar-se, ele diz o Have quê? in Have in, Ter em or be mente able to ou bring to ser one's capaz mind de trazer a able to bring lembrança it de back to one's alguém, mind. trazer An a lembrança awareness de alguém, keep an manter awareness uma of, consciência of someone or de something. alguém ou alguma coisa, Bear in mind ter bear em in mente. mind, meaning you are doing your Significando, life, but você está you are vivendo a bearing sua this in vida, your mas mind. você está mantendo Yes. isso na sua mente. You are Sim, walking, you are você doing está things, but andando e fazendo this coisas, thing is mas like esta navigating coisa aqui you. é como o que está te Are we navegando, te together? dirigindo. Estamos juntos? My son Major, Meu I filho bless Major, you in the eu name te of Jesus. abençoo no Nimefurahi nome de kukuona na macho. Jesus. Nilisema angalau ni mwoneko tu na macho. Hallelujah. Aleluia. The people tuned As in just know pessoas que that this is estão a celebration mode, sintonizadas but the sabem message que este é um is culto de heavy. celebração, mas So, a mensagem está It is pesada aqui. sitting well on the screen. Então, está muito bem posicionado na tela. Remember Lot's Lembre-se wife. da mulher de Ló. Keep it in mind. Keep it in Mantenha your em mind. mente, In mantenha na sua whatsoever you mente, do, em tudo let que it be você ringing in fizer, the mind, que isso fique navigating you. ressoando na sua You mente are e going te this way, but when you direcionando. remember, Você you está navigate indo back. por este lado, mas quando você lembra dessa Like a escritura, compass. você volta. É Hallelujah. como uma bússola. Aleluia. And so, Então, this is where é aí now onde agora the church. você encontra a igreja. this is the place Este é from o which you lugar meet de the onde church. você encontra a igreja. Are we together? Estamos juntos? Because at this place, Porque you neste see that lugar, Lot's você wife. vê que a mulher de Ló, Can we start from here? podemos começar a That partir the word daqui, was scarce, que a right? palavra era escassa, certo? You people, I Eu know you are sei good now. que All of you are vocês very são bons powerful. You agora, are todos creative vocês theology, são most of you. poderosos, And a then maior also parte de now you vocês have really digeriram entrenched teologia, yourself in the word. e muitos de You're very vocês deep, right? realmente estão You might arraigados even na say, palavra "Panos, yes, profundamente, Don't start certo? it there." Não, Can you vamos start começar from when they are daqui. splitting with Abraham? Você vai dizer, não começa daí. Podemos And he começar de chooses to onde go ele se towards the separou de Sodom, Abraão, e right? Ló escolhe ir em Instead of direção a outside. Sodoma, certo? Em vez And de he ir para comes outro lugar. outside. E ele vem para o lado The de power fora. of sin to O pull you poder in. do pecado para te And then the puxar next para minute you dentro, realize certo? he's Então, no grappling with próximo those minuto, things. você Can you percebe que imagine? ele já está lutando He's com dealing aquelas with it coisas. Ele já está lidando com aquelas coisas. And he was sitting Agora. where? E ele está sentado At the onde? gate. Na Only porta. prominent people did what? Somente pessoas Sat at the gate. importantes faziam o quê? Let me, Sentavam allow na me just porta. run through this introduction Então, me before I start. passar por esta introdução antes de começarmos. Only senior people, Somente pessoas Renowned, sêniores, sat at the gate. famosas, se sentavam na porta. Meaning wealthy, Significando prominent. ricas, prósperas. people that could host. That's Pessoas why que when they podiam guests came, hospedar. oh, É por isso que come, quando take um another place. convidado chegava, eles diziam, You have venham, resources to host recline-se na minha casa. Você tem recursos para hospedar. Remember Lot's wife. Lembre-se da mulher When they de Ló. came home, Quando eles vieram and people para were a pushing the casa door, wanting e to as defile pessoas the estavam angels of tentando God, arrombar a porta she served para them at the abusar table, dos right? anjos de Deus, ela They o must serviu have na told her mesa. why they Elas have. devem ter dito para ela porque eles tinham You remember vindo. that the word was Vocês scarce? se lembram que a She palavra received. de Deus era escassa? Então ela recebeu. She had a lineage. Ela tinha uma to Abraham, linhagem com Abraão, The father certo? of- O pai da fé. The one to whom righteousness Aquele was. que foi considerado justo, So she had all the certo? opportunities to be Então ela right, teve right? todas essas oportunidades de ser justa, certo? And then, let me Então, finish this now. deixe-me terminar isso agora. At one point, Em um ponto, the angels os anjos- kusita-sita, kuyumba-yumba ama kurega-rega, whichever language you use, qualquer língua que você usar, lingering.
Eles ficaram At one point, they hesitando. held Em her um hand ponto, os anjos physically, agarraram a mão dela fisicamente out e of the Sodom, puxaram out of ela para fire. fora de Sodoma, Sodoma, para fora do fogo, certo? My Lord. Meu Senhor, her hand agarraram as mãos physically dela and walked her fisicamente e puxaram ela para fora. Oh, So, então, are you telling me você está me dizendo going to church, que ir à leaving the igreja, world, sair entering do the mundo e entrar na igreja there e sentar does lá not mean you're não better. significa que você That's entrou, really what certo? it's talking about. Isso é realmente o que ele está falando aqui. Isto não significa que ela já entrou. So, Então, he says, remember ele Lot's diz, wife. lembre-se da mulher de Ló. The dangers of Os materialism. perigos do materialismo. The dangers Os of putting your perigos de heart colocar o teu into this coração world. neste mundo. Or putting the Ou world colocar into o your heart. mundo dentro do teu coração. The dangers of Os looking back. perigos No, de look, olhar we para have big trás e pots dizer, of meat não, over there, veja, right? nós temos potes de carne lá, certo? So once you Então, uma consider vez the que fact that você materialism, considera o the love of fato the de que o world materialismo, is o amor ao being mundo expositioned here, está sendo then you have no exposto choice aqui, but to look então at the você church não in tem Laodicea, outra right? escolha a não ser olhar para a igreja em Laodiceia. So Revelation certo? chapter 3, 15, 16, Então, and hurry as I want to Apocalipse start. capítulo We don't 3, have 15 e we don't 16, have time rapidamente, eu for this. quero começar. Eu não Revelation tenho tempo chapter para isso 3, nesta 15, noite. says, Apocalipse I know your 3, 15. deeds, Ele diz, conheço as tuas that you are obras, neither cold que nor não hot. és frio So now nem again quente. he's Então saying, agora the novamente ele está dangers of dizendo os lukewarmness. perigos da mornidão. You are in the church, Você está na but igreja, we don't even mas know nós where nem you are. mesmo sabemos onde você está. Hallelujah. Aleluia! You are in the Você church, está na but igreja, you sound and mas look more você like someone who soa is mais outside. como alguém que So you está are do both. lado de fora. Então você é as duas Lukewarm. coisas. Mornidão. I know your deeds. Eu conheço as That you're tuas obras, neither que você não é cold nem frio, nem quente. Of course, the É Lord loves claro somebody que who o is Senhor hot, ama alguém que é zealous for quente, the word, zeloso pela rushing palavra, out. correndo. You know, every time I Entende? see that Toda kind of vez que eu person vejo in este the tipo church, de pessoa I na tend to igreja, want to defend eu tenho them, uma right? tendência de querer Because I see, defendê-los, certo? do you know that Porque eu Jesus has vejo, died você for sabia us? que You Jesus see them morreu por sharing nós? the gospel. Você vê They're eles very zealous. compartilhando They're o going to tell evangelho you, muito I won a soul zelosos, there e for ele Jesus. I disse, gave him eu the address ganhei to uma come alma to lá church, e eu and dei they o want endereço baptism. para ir para a igreja, When I eles see querem that, batismo. sometimes I tremble. Quando eu vejo isso, That, oh, algumas Lord, vezes eu I hope tremo. nobody Oh, breaks Senhor, their eu heart. espero que You ninguém understand? quebre o coração I hope deles, nobody just entendem? Eu disappoints espero them. que And you know ninguém that os the person I'm desaponte. talking about E who might você disappoint sabe them, que a pessoa the que eu estou Christian, or a falando que pastor. pode desapontá-lo Oh, yes, é oh, um yes, yes. cristão ou um So, pastor. Ó sim, ó sim. Ah, você está incendiado assim. Ah, vai devagar. Eu também já fui Don't do assim. that, right? Ah, não faça isso, That's certo? always my fear. Então, esse é sempre o That meu someone is temor, going que to tell alguém vai someone, te "Oh, dizer, really? ah, They receive the verdade? Lord." Ah, Yes, eles and receberam o they Senhor, want to é? baptize. Sim, We eles want querem ser them for Jesus, batizados. and she Nós began now ganhamos to eles sing para the songs Jesus of e ela Jesus agora with us. começou a cantar Oh, os really? cânticos de Okay, Jesus good for you. conosco. Realmente, oh, que bom para você. Com desdém. So you understand what I normally Zombaria, feel? meu Senhor. Então When você I see people entende como zealous, eu normalmente I say, I temo. hope they Quando eu keep vejo Lord, pessoas just zelosas, eu protect falo, them. Senhor, eu espero que eles continuem, nobody Senhor, break their heart, proteja because os it corações confuse them. deles. Não They deixe go back ninguém at quebrar home, o coração deles, porque isso vai confundi-los. Eles voltam para casa e ficam pensando, ei, meu pastor, quando alguém fala que ganhou alguém, ele nem sequer aprecia, nem se importa. Alipuzilia, my Lord. Nem se importa, meu Senhor. You understand me now? Ai, vocês me entendem agora? Sim. But he's saying, Mas ele está it's good dizendo to be que é zealous. muito bom ser zeloso. It's good to be hot, É bom ser running with the quente, gospel, correndo com o going this evangelho, way. This indo time por you are este here. lado, That's why you dizendo, see I desta have some vez sons eles vão here also who ouvir. are running É por very isso que eu much tenho sitting alguns here. filhos que estão They correndo run muito. Eu vejo faster. eles sentados aqui e eles correm muito rápido. When I tell them, Quando eu we digo need to para find eles, land, I nós need to temos launch que a encontrar church uma in the terra, city temos que center começar uma now. igreja no centro That da weekend cidade we had a agora. church E naquele service mesmo there final now. de semana nós tivemos that um church culto is de, still semana, there de final de today. semana lá. E aquela igreja It has está how many lá members? hoje. E tem 3,000 quantos plus. membros? Mais de 3 Every mil time you hear membros. 88 Toda people vez que came, você ouve 177 new 88 people came. pessoas vieram, They want to 77 the new are pessoas. like a new Os church. novos, só os novos são como uma igreja inteira nova. The zeal, look at, it's O right there, zelo right there, deles, the zeal. veja, está aqui na sua That's the tela. opening day, man. Este foi o dia So, da I mean, inauguração, meu Senhor. Então, quero dizer, It's good to be hot é bom for ser Jesus. quente para Jesus. So he's saying Então, ele está lukewarmness is dizendo bad. que a And it's so mornidão é serious. Look ruim at e é that tão now. sério. Olha isso agora. That he says, Jesus diz,
I wish you were Eu either desejaria one que or você the fosse other. frio Meaning ou that you have quente, not received the significando gospel, que the você não gospel can hit recebeu you o and you enter evangelho heaven. pode That to te say you are alcançar e immune você to the entraria gospel. no céu, mas você diz que é imune ao I'm evangelho. coming to you. Eu estou Just vindo remember até today we are vocês. looking at Lembre-se rejection. que hoje Why nós God has to estamos judge us examinando again. rejeição, But por this que is the Deus tem way. que julgar tão We're not handling the severamente. church. Mas este é o caminho, nós Why estamos the agora church lidando com a has igreja. done the things she Por has que done? a igreja tem She feito as received the coisas word. que ela tem She feito? heard the Ela message from the angels recebeu a themselves. palavra, She was ouviu a made pulled mensagem outside. dos próprios But she anjos, was still eles swept até by the mesmo fire. puxaram ela para fora, mas ainda assim ela foi this message arrastada is a pelo caution, fogo. right? That Esta be mensagem é uma careful advertência that you are not swept que by the fire cuidado while que you are você in the não church. seja arrastado pelo fogo enquanto você So está he's saying that dentro the da worst thing, igreja. but you see now, you Então people, ele está I mean, dizendo my sons que a and daughters pior here, very coisa, powerful, those meus tuning filhos also. e filhas muito poderosos e vocês is que estão clear. sintonizados, Because even in isso é Matthew claro, 7:21, porque 23, em Mateus he 7, raises that 21 e warning. 23, Not ele everybody levanta that esta is in church advertência saying, que Lord, nem Lord, todos will os que enter the estão na kingdom of igreja dizendo Senhor, Senhor, then vão in Luke entrar no chapter reino de 13, Deus. 23, Então, all the Lucas 28, 13, he says, 23 até "And o on that 28, day, ele many diz, of you in the naquele church, dia, when all of muitos de them vocês na stands igreja, up and quando o knocks the dono door, da casa many se of you in the levantar e church will fechar go a porta, knocking and muitos de pleading, vocês na and the igreja door vão will not be ficar batendo, open. implorando e a porta Crying, não weeping, será and gnashing of aberta. teeth. Gritando, Gnashing of chorando, teeth rangendo normally is regret. dentes. Ranger dentes Remembering missed significa opportunities, right? remorso, se lembrando Are we das there together? oportunidades So perdidas, this is certo? what I'm talking about. I'm Estamos just juntos, laying então this é as disso que eu foundation. estou falando. Eu Because estou there's somewhere I'm somente going to, right? colocando o fundamento, porque há um lugar para onde So, eu quero ir, certo? Então, Remember last one. lembre-se da And he's mulher saying, de verse Ló. 16, E ele está dizendo no versículo judgment, look at that 16, judgment. o juízo. Olha este juízo. So, because you Então, are lukewarm, porque és neither morno, hot nor nem cold, frio, I nem am about quente, to spit estou you prestes out a of my mouth. vomitar-te That is para wrath. fora da minha boca. Isto é That is now ira. judgment. Isto é agora And if you juízo. notice what I'm E doing se você here, notar I o que am eu estou actually fazendo beginning with aqui, na church. verdade, eu já estou começando church com a that has seen the igreja. cloud of God A igreja que viu a and nuvem de said, Deus vir, e ela disse, não, I don't think it's important. eu não acho que é Ai, importante. ai, Ai. That is bad, right? Isto é ruim, certo? You cannot ignore Você the não cloud of God. pode ignorar a nuvem de Deus, de forma nenhuma. And so, Então, therefore, por causa because of disto, that, por because of the causa danger disto, in the church, por causa do perigo na igreja, of falling away, de cair while e you're inside, retroceder enquanto você está dentro, sendo morno. then 2 Então, Corinthians 13, 5, 2 Coríntios 13, 5, dizendo o seguinte, checa a sua fé. Ele diz o seguinte, 2 Coríntios 13, 5, ele diz. 2 Corinthians, if you get 2 it Coríntios, for se me, você já recebeu de mim agora, it says, ele diz, examine yourselves, examinai-vos a therefore, to vós see whether you mesmos, are in the portanto, faith. para ver se vocês estão na fé. So because of that Então, warning por that the causa church desta it can be advertência deadly in the church, de que isto, a that the mornidão most pode dangerous ser thing is to mortal be na in the church igreja, and always que think you're esta é a going to coisa heaven, mais and you are perigosa é what estar you're there, dentro da you are igreja not- achando look que at this você now. está indo para o céu e então are fazendo not as in the coisas lá. brothels. Olha isso agora. Você You não are not está in the nos bars, bordéis, nightclubs, você não está nos discotheques, bares, or nos walking clubes streets, noturnos, doing the wickedness of the discoteca, streets. ou andando nas ruas You are in the praticando a church. When you iniquidade wake up in the lá. morning, you Você kneel está down na and pray, igreja, right? quando Through você Jesus. acorda de manhã, você ajoelha e ora para Before you Jesus. eat a meal, you pray Antes to de comer, Jesus. você ora para Jesus. And then sometimes Então, you're in the algumas streets vezes also você está evangelizing na and doing all Rússia these things também for Jesus, evangelizando in e the fazendo church, essas praying, coisas para doing Jesus, the things na igreja, pagando of God, the dízimos, church things, fazendo essas right? coisas, as coisas da igreja, certo? And then on that E day, então, tells you, naquele tell dia, you the ele te truth, I do diz, not know you. para dizer He's saying, a "You'd verdade, eu rather não do te this. conheço. Então, ele You'd está rather dizendo, examine é yourself melhor to see você whether you fazer are isso, in é the faith. melhor você examinar-se a Test si mesmo yourselves. para ver se você está na Do you fé. not realize that Prove-se a si Christ mesmo. Jesus is in you? Acaso você não sabe que Unless, of Cristo course, Jesus you está em have você? failed the A test, não you ser, failed é the claro, test. que você já falhou no teste. Are we together now? Estamos juntos So agora. this is the introduction I Então, wanted to lay esta é a to you. introdução So I que eu just want to queria look at colocar para what vocês. is plaguing the Então, eu church quero today. olhar aquilo que está praguejando a igreja The hoje, fallen church. a igreja The lukewarm caída, church, if a you igreja morna, você poderia dizer. Because he says, Porque remember ele diz, Lot's wife, right? lembre-se da mulher de Ló, certo? Number one, Número that 1, church, when essa you look at igreja, them, quando você they olha have para no eles, fear of eles God. não têm temor de Deus. They have no fear Eles of não God, têm number one. temor de Deus. Este é o I'll número just 1. read them because of Eu time, vou so I can ler give you por a causa day. do tempo, Back to you. então eu vou depois devolver para They vocês lack the esse fear dia of de God. The fear vocês. of God is Falta basic. neles o temor de Deus. Basic O in temor de salvation. Deus é That is what básico na distinguishes us from salvação. anyone É
É else. isso que nos That for us we have distingue the de fear of God. todas Number as two, outras pessoas. and you know the Nós scriptures temos that o temor appertain de to that, Deus. right? Número 2, e nós sabemos as You know that escrituras the a fear of God respeito
respeito disso. Você sabe que o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Mateus 25, somente as virgens sábias que tinham o temor de Deus entraram no céu, certo? Agora, Apocalipse 14, 6, ele diz, temei a Deus, quando ele está anunciando a identidade dos que são nascidos de novo, em Apocalipse 14, temei a Deus, dê-lhe glória, as coisas que as pessoas nascidas de novo fazem, o temor de Deus. Número 2, quando você olha para eles, você descobre que eles estão se comprometendo, se misturando com o mundo. Em outras palavras, se comprometem, eles se misturam. Eu acho que a palavra certa é misturar-se, certo? Porque as coisas do mundo entraram na igreja, certo? Aleluia. Estou ferindo alguém aqui, porque essas pessoas são muito sêniores e eu não quero. Vocês estão indo bem, certo? Eu gostei da palavra. Obrigado, minha filha. Obrigado por isso. Aleluia. Eu tenho que dar isto para vocês. Então, mais tarde, nós vamos celebrar a grande obra que vocês fizeram em Nakuru, certo? Então, eles se aproximaram e se misturaram com o mundo. Em outras palavras, se comprometeram com o mundo. Deixe-me dar-lhes as características e terminar isto para começarmos. Agora, coloque para mim Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4, ele diz... É melhor irmos rápido por causa do tempo. Alguém, por favor, vamos mais rápido porque eu tenho muitas escrituras e o tempo é escasso, a escuridão já chegou, já está aqui. Ele diz, adúlteros e adúlteras, acaso não sabeis que a amizade com o mundo significa inimizade contra Deus, contra o próprio Deus, inimizade para com Deus? Então ele diz, portanto, qualquer um que escolhe ser amigo do mundo torna-se um inimigo de Deus. Então você pode escrever a escritura e ler em casa por causa do tempo. Então eu estou simplesmente enfatizando para vocês como a igreja, das características da igreja morna de hoje, para que você possa usar isso como espelho. Nakuru, altar principal, hoje é o seu dia, para que você possa usar isto como espelho para checar, será que eu realmente estou na fé? Nós estamos na fé? Eu estou falando com a igreja. Que oportunidade hoje para você se refinar mais e despertar mais, certo? Então, ele diz, inimizade com Deus. E o livro de 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, nós conhecemos muito bem, rapidamente. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o pai do amor do Pai não está nele. Nós estamos com pressa, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, dos desejos pecaminosos dos homens, a cobiça dos olhos e gabar-se daquilo que você tem ou faz, essas coisas não vêm do Pai, mas vêm do mundo. O mundo e as suas cobiças, seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade do Deus Todo-Poderoso viverá para sempre, eternamente. Então, isso é sério. Outra escritura é Êxodo 34, do 12 a 16. Não temos tempo para ler, provavelmente. Eu tenho tantas escrituras. Cuidado para não fazer nenhum acordo com aqueles que habitam na terra para onde você... Apoiadores culturais. Atenção! Vem aí o 11º Congresso de Missões da Igreja Pentecostal Aliança de Salvação, nos dias 14 e 15 de fevereiro, na Rua Alfredo Milani, 170, bairro Esplanada, Caxias do Sul. E pregando a palavra, a missionária Márcia Cristiane, diretamente de São Leopoldo. Vai, missionário, vai! Louvor, Josué e Emanuele de Vacaria, e Corais da Serra, e muito mais, que elevarão suas almas em louvor. Participe desse momento de fé, comunhão e bênçãos. Convide seus amigos e venha ser impactado por Deus. Esperamos por você. Vai, missionário, vai!
A propaganda é a alma do negócio. Então, o que você está esperando? Venha fazer um anúncio da sua empresa ou de seu produto aqui na Rádio Aliança. Seja um apoiador cultural da Rádio Aliança. Informe-se pelo fone 84 22 94 56. Rádio Aliança, onde o seu anúncio traz resultado e faz a diferença. Todo dia, toda hora, Rádio Aliança. Aliança FM. Você está indo para que eles não sejam uma armadilha para vocês. Então ele está falando que as más companhias corrompem o bom caráter, certo? Então ele diz, não amem o mundo. Você fique dentro da casa do Senhor e siga os preceitos do Senhor. Os ideais da salvação, certo? Justiça, santidade, temor de Deus, separação, humildade e etc. E ele diz, quebre os seus altares. Então você pode ver que a mensagem é, não misture-se com o mundo. Então também temos Mateus 6, 19 a 24, ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Ele diz, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Então é muito claro quando ele diz que você não pode se misturar com o mundo. Então essa é uma das características. Cheque as suas igrejas na altar principal. Você está descobrindo que vocês estão se misturando com o mundo? Então traga correção hoje. É isso que o Senhor está dizendo, inclusive para todas as igrejas sintonizadas. Júdia, Ruaca, Caiole. Eu vejo também que temos que Tanguela, Muduro está aqui. Nós temos também a mega igreja. É a mega igreja na cidade, certo? Sim. Então nós temos também Dandora, altar principal, qualquer igreja, qualquer que seja, Bahati, Cherimoyo, Langas, em Eldoret, todas as igrejas, Nova York, onde quer que vocês estejam, Maryland, vocês podem examinar isso para examinar-se a si mesmo. Você descobre que o mundo está muito bem acomodado com você na igreja, e significando você está confortável com isso, talvez você nem detectou este problema, então chegou a hora de se arrepender e mudar e de voltar para o Senhor, certo? Você pode até mesmo checar o mundo através da adoração. Será que a nossa adoração se tornou mais mundana? E a nossa pregação tornou-se mais mundana? E as nossas vestes? E os nossos filhos? Eles estão mais mundanos? Então você sempre pode fazer um teste barométrico da igreja para ver se você ainda está na fé. Aleluia! Nós temos muito para compartilhar aqui. 1 Reis, capítulo 1, do 1 ao 11, se tivermos tempo, talvez não tenhamos tempo. 1 Reis 1, ele diz, quando o rei Davi envelheceu e já de idade bem avançada, e ele não conseguia ficar aquecido, então, mesmo quando eles o cobriam com cobertores, então, Natan fala com Batseba, você pode ler isso aí, nós vamos dar as escrituras, ok. Então, Apocalipse 19, do 6 ao 9, as vestes, esta é a pureza do céu, certo? E esta veste não é mundana, não é encontrada no mundo, e você sabe que há outras escrituras, Gênesis 3, 7, quando eles tentaram fazer coberturas de folha de figueira, certo? As vestes, e falharam. Vocês conhecem Gênesis 3, 21, a profecia, o simbolismo daquelas vestes que viriam ainda, certo? Então, certo, Jesus vem com estas vestes de justiça da parte do Senhor, certo? E estas vestes vieram do céu. Vieram do Senhor. Então é a pureza do céu, não é da terra. É por isso que ele diz, por favor, separe-se do mundo. E há uma escritura no livro de João, capítulo 17, quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal antes dele partir, você ouve ele dizer, Senhor, põe de volta a glória que eu tive contigo desde o início. Não se preocupe com essa escritura.
put back the glory Põe de I had volta with you a in the glória que eu beginning, tive contigo desde o início, before creation. antes da criação. Look at this now. Olha isso Meaning, agora, when he significando was coming to que the earth, quando he ele shed. veio para a terra, ele se despiu So the desta earth is glória, contrary to porque the a glory of terra God. é Contrary. contrária à glória de That's why Deus. it says É separate contrária, é from the por world. isso que ele diz: separem-se do mundo. And then there are many other Então, há scriptures, muitas Romans outras chapter 8, verse 7. escrituras, Romanos 8, 7. And then can you give me Luke Então, chapter você 9, pode me dar verse Lucas 62? 9, We can read one versículo or two here, 62, there, and then podemos close. ler um ou dois, então Luke fechar. chapter 9. Lucas capítulo 9, 62. It says, Jesus Ele diz: replied, Jesus "No one respondeu, puts a hand ninguém que põe a mão no to the arado plow and looks back. e olha para trás, ok. No one who puts a Ninguém hand que on the põe a plow, mão to the no plow, arado and looks back e olha is para trás fit é apto to serve para in the servir kingdom no of reino heaven, the kingdom of do God. céu, no reino de Meaning you Deus. cannot. Significando você não pode. You cannot hold Você the não plow pode segurar um arado. And you are E plowing, você you're está moving on, right? arando e andando para frente, certo? then you're doing what? E então você está fazendo o quê? Looking back. Olhando para trás. So he says, he has Então ele removed you diz from the que world. ele te tirou do Stay away mundo. from the world. Fique longe do Try as mundo. much. The Holy Spirit is Tentem o available to máximo. remove you. O So, Espírito I'm Santo simply está saying disponível para te that what are the remover. features Então, of the estou church he dizendo will quais judge são as severely. And I'm características talking da about igreja you que ele will vai be julgar very shocked. severamente. Nós You'll vamos be very chegar nessa shocked at igreja e the você vai ficar severity of muito that judgment chocado on the church. pela severidade Every time Jesus daquele was talking to juízo Chorazin, sobre a igreja. Bethsaida, Toda vez and que talking Jesus also está to falando com Capernaum, Corazim, he did not Betsaida, finish falando talking to them também com without making Cafarnaum, reference ele nunca to terminou de Tyre, falar sem antes fazer Sidon uma and referência Sodom. a The Tiro, worst Sidom sinning e cities, the Sodoma, occults, as where cidades babies were piores e sacrificed, mais the pecadores, ones that were in onde havia sexual sin, ocultismos e bebês homosexuality. sacrificados, And he onde said estava o pecado that the sexual wrath, do the judgment that homossexualismo, would e ele come disse on que those a that ira, have o received the juízo que gospel, virá look back, sobre would aqueles be que worse receberam o evangelho e olharam para trás, than the ocult será cities that offered their pior babies do as que das sacrifice. cidades So that's ocultistas why que I'm doing ofereciam this. seus bebês como sacrifício. Because eventually Então é I'll bring por to you the isso que eu estou severity. fazendo So isso, go back porque home and eventualmente check eu on vou your trazer life, para check on vocês your a church. severidade. Então Do voltem you para find that casa, your church chequem a sua vida, has no chequem a fear sua of God? igreja. Você Where já your descobriu que a ministry sua or igreja pastoring? não tem temor de Deus? You Onde find você that in está that ministrando ou pastoreando? you are blending Você so well with descobre the que world? naquela igreja você está muito misturado Then com there o is a mundo. problem, right? Então há um problema, certo? Am I spoiling your Será que eu feast, your estou party? Has come to estragando destroy a the sua party? Or festa? A sua festa? he has come on a appetite. Você veio com tanto Sasa hata apetite? sisikii kukula nyama yoyote hata kuguza. Not at all. I'm trying to Não, help de you. forma nenhuma. Estou that you may tentando see ajudar glory. vocês para que I vocês think this is vejam an a opportunity glória. that the rest of the Eu world acho can que feed esta é from uma this table, right? oportunidade que o resto do Hallelujah. mundo possa se alimentar Just check desta and see mesa, if the church certo? is blending well with the world. Simplesmente It's just not checa se a something igreja wrong. está bem misturada And com o these are mundo. the Então você basic sabe tests que that tem the algo churches errado. have not done. Estes são And os then you are testes drifted básicos away que as farther and outras farther away, igrejas right? nunca fizeram. Por isso que eles Hallelujah. se desviaram cada vez para mais Jesus longe, is Lord. certo? And in Aleluia, Kenya Jesus today, é he has healed Senhor. HIV. Oh, E my no heart. Quênia hoje ele curou My heart. HIV AIDS. My Oh, heart is meu overflowing coração, with joy. meu coração está transbordando de I love alegria. Jesus. Eu I'll amo prepare a church for Jesus. him. Eu vou I will. preparar uma igreja Because I para love ele. him Eu very vou much. preparar porque He eu really amo comes an muitíssimo. extra mile and Ele does it. realmente He did andou not a have to do segunda it because milha he e already ele não finished on the tinha que cross. fazer isso porque ele já Ai, havia ai, what a terminado na mighty cruz. God. Ai, ai, que Deus Nobody tão can face poderoso. him now. Ninguém Not pode at all. You encará-lo agora, cannot. não mesmo. He's the Você não King of all pode. kings. Ele é o rei de todos And os the Lord reis of all e o lords. Senhor de todos The os wonderful senhores. counselor. O maravilhoso conselheiro, of peace. o príncipe da paz, Mighty God. Deus forte, Everlasting Pai Father. da eternidade, Living water. água viva, Living bread. pão vivo. He's the Ele é o Messiah. Messias, The glorious o glorioso Cordeiro. He's the perfect Ele é o sacrifice. perfeito sacrifício. He's the lion Ele and the é o lamb. leão e o cordeiro. He's the King Ele é o of lords. Senhor dos senhores. And the King E of ele é o kings. rei dos reis. The creator of o the universe. criador do universo. The joy of the a universe. alegria do The universo. perfect sacrifice. O perfeito sacrifício. The coming King. O rei The que está Messiah. vindo. O The Messias. Christ. O The Cristo. Lord. O Senhor. Hallelujah. Aleluia. Apewa sifa. May he be praised E ele forever seja and ever. louvado eternamente For us pelos who séculos dos worship him séculos. forever and Nós ever. iremos adorá-lo para sempre, Hallelujah. Sit down eternamente. so we continue. Aleluia. Sente-se Ai, para serious, podermos serious, continuar. serious. Ai, 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 sério, Because sério, now sério. they're asking, Porque quando agora Nakuru eles estão iliingia pale na
perguntando. Mas esse é um culto de celebração?
No, that's all right. Não, God has está his tudo plans. It's certo. obvious Deus tem os Nakura seus is the planos. sovereign choice É of óbvio God, que right? Nakura é uma The name escolha of Nakura is soberana de everywhere. Where are Deus. you O going nome de to? Nakura está em Oh, todos I'm os leaving lugares. now Para Australia. onde I'm você headed to está indo? Nakuru Oh, Menengai. estou Oh, what saindo is da that? Austrália indo para Hallelujah. Nakuru Very Menengai. powerful. O que é isso? So, Aleluia, muito compromise with poderoso. the world. Então, Check it in your comprometer-se life com and o in the mundo. church. Cheque-se na sua vida e na You can igreja, stand up and tell the misturando-se com o worship mundo. team, "How- Você pode se levantar e dizer why- para o why grupo do de I feel adoração, that por que we é are que eu becoming more sinto worldly?" que nós nos tornamos That's a mais good thing when somebody mundanos? raises that Esta é uma coisa to the muito boa worship team, quando right? alguém levanta isso para o grupo de adoração, certo? Porque eu estou sentindo que mesmo quando eu olho as nossas crianças, quando eu vejo na igreja as nossas crianças estão mais mundanas, isso é uma coisa boa, é isso que ele está dizendo aqui. Eu realmente não tenho tempo para passar por isso. Mas ele está dizendo aqui, João 15, do 18 ao 19, enquanto eu termino esta parte, uma das características da igreja apóstata, a igreja que se comprometeu com o mundo, a igreja morna, cujo juízo eu vou chegar em um momento, certo? O mais severo do que Sodoma e Gomorra, mais severo do que Tiro e Sidom. Então você pode imaginar, isso é muito sério. Muito, muito sério. Sério. Isso é muito ruim. Isso é agora o povo que celebrou um aleijado andou, que o juízo deles vai ser pior do que daqueles que nunca viram nenhum único milagre. Inimigos de Deus vieram para tentar abusar dos anjos de Deus. Então nós temos que examinar este assunto, certo? Aleluia. Então vamos para frente. Isso é sério. Então, uma outra característica desta igreja, vocês estão prontos para mais ou já é suficiente? Vocês dizem, não podemos suportar mais nada. Obrigado, obrigado. Outra característica é que eles se comprometeram com o pecado, se misturaram. Eu sei que o mundo é pecado, é pecador, mas eu quero puxar para fora o pecado para que o mundanismo, a porosidade, a corrupção e a fraude dessa vida, certo? Eles se comprometeram, se misturaram com o pecado. Mateus 5:6. Okay, give it back. Vamos voltar. Vamos voltar para João 15, do 18, do 15 ao 19. Se o mundo vos odeia, lembre-se que ele me odiou primeiro. Então, o que é que o Senhor está dizendo? O que é que o mundo vai fazer com a igreja? Não, eu não ouvi. O mundo vai fazer o quê? O mundo vai odiá-los. Então, se você está amando o mundo, há um problema, certo? Há um problema sério. Se você está bem misturado com o mundo. Ele está dizendo, por que você está se misturando com o mundo? Você não está vendo isso aqui? E ele diz, não, é porque nós já trabalhamos nos acordos financeiros e eu não quero abalar tudo de novo, porque agora está estável. Não, de forma nenhuma, por favor. Vamos simplesmente escolher Jesus. Se o mundo vos odeia, tenha em mente que ele me odiou a mim primeiro. Então ele diz, ele continua falando no versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo o amaria, porque é dele. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Qual é a mensagem aqui? Ele está dizendo, o arrebatamento está vindo. E ele está dizendo que a igreja, pela sua própria natureza, não pertence a este lugar. Portanto, e ela tem que saber que algum dia o Senhor virá e vai levá-la, certo? Cada narrativa que fala da igreja na Bíblia diz para ela que ela não pertence a este lugar. Você pode ir às escrituras que dizem que você é embaixador de Cristo, certo? Oh, meu Senhor, então com certeza vamos nos preparar para a partida. Aqui não é o nosso lugar. Não, isso aqui nós não vamos aceitar. Nós temos que nos preparar para a nossa verdadeira casa. Lembre-se daquela visão quando ele me fez passar voando e ele me fez ver a cidade eterna. Então ele disse, o lar eterno dos justos. Então nós temos outro lar, outra casa. Aleluia, Jesus é Senhor. Então, é isso aí agora. Ele diz no livro de João, estamos juntos, o livro de Mateus 5:6, ele está dizendo que uma das características que ele deu agora é comprometer-se com o pecado. Então ele diz, misturar-se com o mundo, confortável com o mundo, dentro da igreja, o mundo voltou para a igreja. O que você está dizendo? Você está me dizendo que ao amar o mundo, quando eu amo o mundo, a igreja apóstata, a igreja porosa, então essencialmente eles estão dizendo que aquele velho homem
que that estava died with morto, Christ, that que was morreu killed com on the cross, Cristo, right? que morreu na cruz, Has certo? resurrected and crept Ele back. ressuscitou e sorrateiramente voltou. No, I have Oh, some unfinished não, business. eu tenho alguém que precisa terminar o seu trabalho It's aqui. not a laughing matter. Não, não é um He's assunto saying para yes, rir. someone Ele está finished dizendo que business sim, alguém So the old man that died when terminou he received Christ o has assunto. O resurrected and velho crept homem back. que tinha morrido Yes, com crawled você, back quando with the você dead. recebeu Cristo, Back ele to the dead. I ressuscitou like the shaking of the head here. sorrateiramente, Really voltou e veio powerful se response. arrastando pela sua You're barriga. saying, he says he has Você some está unfinished dizendo business here. que ele tem algum negócio My aqui son de Ben volta? Mungai, no. Meu filho, bem Mungai, Not at você sabe. Não, de forma But nenhuma. that is what's happening in the Mas church, é right? isso que está He has acontecendo come na back. igreja, certo? Este velho homem And he's doing voltou things e ele está fazendo with them. coisas com eles. So he's saying, Então by ele our está own dizendo, nature, we pela don't sua belong to the world. própria And then natureza now, não compromise pertencemos with ao sin, look mundo. at this now. It Então says, se comprometeu "Blessed are com o those who pecado. Olha hunger isto. and thirst for Bem-aventurados righteousness, aqueles que for têm fome e they sede de will be justiça, filled." porque eles So serão he's calling saciados. you to Então what? ele está te chamando para quê? Righteousness. Para a justiça. Righteousness. Para a justiça. He's calling you to Ele está te righteousness. chamando para a I know you justiça. almost Eu nailed sei it, but que just give me a você second, I'll quase bring it. terminou, Don't mas worry. eu I don't vou want to trazer jump mais the um gun. segundo. Eu You não almost quero nailed it. avançar mais. But let's Eu já begin quase with, terminei. he's making a Mas call to vamos righteousness. começar, He's saying porque his Deus church está is fazendo um righteous. chamado à justiça, porque Ele Hallelujah. diz que a igreja dele é So uma you must igreja check justa. on the Aleluia. righteousness of the Então church. você tem que checar And a I know that justiça da Teresia igreja. and, E eu sei que Gladys are all Teresia e seated with Gladys their estão notebooks, they're sentadas com enjoying seus the word. cadernos, desfrutando da Hallelujah. palavra. Aleluia. Is that true? É verdade? This Sim. first. Isto aqui So, vem primeiro. Então, Compromise with sin. comprometeram-se com o pecado, meu Senhor. Ai, that's bad. Ai, isso é horrível. Very bad. Muito, bad, muito, right? muito ruim, certo? bad. Muito ruim. So then, Então, 2 Corinthians 2 Coríntios capítulo 6, 14 a 18, podemos ler somente o 14, ou vamos ler até o final. Do not be Ele yoked diz, together with não se unbelievers, ponham em for julgo what desigual com os incrédulos, righteousness porque and o que é que a wickedness have in justiça e a common? So that is injustiça the têm em reason comum? now. Então, esta é a razão He said, agora. "No, you Ele diz, cannot não, compromise with você sin. não pode se comprometer You com o cannot mix pecado, the two, você you não cannot pode blend the misturar os dois, não pode misturar os dois. Or what fellowship Ou que can light comunhão have with a darkness? luz tem com as trevas? And you go on and E on, ele he says, continua what harmony is there dizendo between que a Christ and harmonia Belial? pode haver What entre does a believer Cristo e have in Belial, common o with que an o crente unbeliever, tem em comum except to com o evangelize to incrédulo, him? exceto What para argument is there evangelizá-lo. between the Que temple of God and concordância idols? pode haver entre For o we are templo the de Deus temple e of os the living ídolos? God. Porque nós somos templo do Deus God vivo. said, Como Deus disse, I will live with them and habitarei walk com among eles, them, andarei entre and I'll be eles, their God, serei and o they'll seu be my Deus e people. eles serão meu povo. Therefore, come out Portanto, of them sai do meio and be deles separate. e sejam separados. Genesis chapter Separem-se, 3. diz o Senhor. you Gênesis focus on me? capítulo 3. Podem focar em mim? Genesis chapter 3, Gênesis verse 1 to capítulo 7. 3, You can read versículos de more, 1 a but 1 to 7. Você 7. pode The ler fall, mais, right? mas do 1 ao 7. A queda, But if you certo? look just a little bit before Mas that, se você olhar Genesis um chapter pouco 2, antes 16 to disso, 17, Gênesis 2, the 16 e righteous 17, o command of justo righteousness. mandamento da Or the righteous justiça, command ou o of justo everlasting mandamento life, da whichever vida way you want to put it. eterna, como você quiser The falar. law of A lei everlasting life. da The vida law eterna, a lei of righteousness. da It's called justiça, voluntary obedience. chama-se obediência Genesis 2, voluntária. 16, 17. If Gênesis you do 2, this, 16 e if you 17. Se don't você touch fizer this, isso, you live se forever. você If não you do tocar this, you isto, die. você viverá para sempre. Mas se você fizer isso, So you can see the você vai separation between morrer. those two, right? Então você pode ver a When sin separação comes in, it's desses totally dois. different. Então quando o pecado entra, é Stay away from totalmente it. First John diferente. 3, Então 9, I fique finish over longe here. disto. If 1 I João do 1 3, 9. Corinthians 10, 21. Estou terminando antes de First John fazer 3, 9. 1 Coríntios 10, 21. 1 No João one who is 3, born of 9. God will continue Todo to aquele sin, que é nascido de because Deus não God's permanece seed no pecado, remains in them. porque a semente They divina cannot go on permanece sinning neles. because Eles não they podem are mais pecar, being born of porque God. eles Meaning nasceram de Deus, voluntary sin. significando pecado And then he voluntário. says, Então ele diz, 1 chapter 10, verse Coríntios 21. capítulo 10, 21. Thank you. So we are done. Obrigado, já estamos terminando. You cannot drink the cup Você of the não Lord pode beber o and the cálice cup do of Senhor e o demons. cálice dos demônios também. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Separe-se. Hallelujah. Aleluia. What is the other feature Qual of é a the outra church característica da igreja that que is demonstra lukewarm? mornidão? Como we're você not doing sabe well? que nós não estamos Something's bem, wrong. We que are tem lukewarm. alguma coisa Something's errada? lukewarm. Parece que nós estamos How do you mornos. detect and say Como such você word? detecta e And diz check on uma palavra yourself como in essa e this você age checa a before si you do it? mesmo nesta era
antes que seja tarde demais.
They lack the hunger for Falta righteousness. para eles a fome pela justiça. Fome de They have justiça. no zeal to Eles look for não têm righteousness. zelo They're para buscar a justiça. Eles estão confortáveis. Ele diz, arrependa-se, aparte-se do pecado e vamos ser santos. Não, eles não querem. Eles não querem fazer isso. Nenhuma fome. Então vamos voltar para Mateus 5,6. Por isso eu disse que isso já está estabelecido. Nós fomos chamados para ter fome de justiça. Então está bem aqui. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, em todo este discurso, o Sermão do Monte, Jesus estava definindo a sua igreja, a sua cidadania celestial, os cidadãos que virão para o seu reino. Lembre-se do outro monte também, o Monte Sinai, o Senhor também os definiu lá. Eles não fazem isso, eles não roubam e tudo isso. Agora, quando Jesus vem, ele os define aqui. Os cidadãos dele, os cidadãos do reino, certo? Aleluia. Vocês estão recebendo um ensino em modelo acadêmico. Tudo bem, daqui a pouco eu vou parar. Eu entendo. Já está escurecendo e eu vou parar. Então, Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas também. Portanto, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque o amanhã trará a sua própria preocupação. Então, a veste que você vê em Apocalipse 19, 6 a 9, é a justiça, certo? Esta é a pureza da igreja, a inocência de Cristo transferida para vocês. João 6, 35, ele diz o seguinte... Não temos muito tempo agora. João 6, 35. Então Jesus disse, eu sou o pão da vida, e todo aquele que vem a mim jamais terá fome, e todo aquele que crê em mim jamais terá sede. Ele está pedindo que nós tenhamos fome e sede de justiça, que nós tenhamos fome e sede do próprio Cristo Jesus. Dias estão vindo, declara o Senhor, quando haverá uma fome na terra, não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus, certo? Amós 8, 11. Devagar, você quer beber alguma coisa? Aleluia. Vocês querem ouvir algo mais? Sim, eu acho que sim, porque a mensagem ainda está aqui na frente. Eu preciso falar e trazer o juízo. Quando você tem uma natureza, uma igreja desta natureza que eu estou descrevendo, a igreja caída, então a ira é severa, então eu tenho que chegar na severidade da ira nesta noite, então eu vou devolver a palavra para vocês. Eu estou aqui com vocês enquanto vocês precisarem. Podemos fazer um pequeno intervalo? Obrigado. A grande águia do céu. Ela não é uma águia como vocês conhecem. É o próprio Senhor. Ela voava muito longe. Ela não voa como uma ave normal. Ele desliza. Ele não bate as asas para voar. Ela tem as asas retas e ela plana, deslizando no céu. E ela estava muito longe, muito além dos nossos olhos. E os olhos dela. E desta asa, a glória estava sobre a asa esquerda. E a glória estava debaixo da asa esquerda. Então, a asa direita, a glória estava sobre a asa e embaixo da asa direita. E ele deslizava no céu assim. As asas totalmente retas. E ele deslizava no céu assim.
a grande águia do céu. Gênesis 14, 19. E ele abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo para ele. Então, deixe-me explicar isto. Isto é agora o que ele quer dizer com dar fruto. Ele está dizendo que dar fruto é um relacionamento orgânico inerente com Cristo. Que você tenha um relacionamento inerente profundo, interior, relacionamento orgânico. Olha isso agora. Este pão e vinho é o que foi a seiva que desceu de tal forma que a raiz é Abraão. Ele pega a seiva, certo? Os nutrientes, e alimenta um ramo, que é Israel, e alimenta a igreja. É por isso que você vê a árvore de Deus, a oliveira, quando você lê em Romanos capítulo 11. Então ele está dizendo que este fato de dar fruto é que você tem um relacionamento profundo com o Senhor, de tal forma que você retira a seiva do Senhor. Então, baseado neste relacionamento, agora você pode sair e fazer discípulos para ele. Um relacionamento interior. É por isso que João 15 fala disso. Ele fala que ele é este maravilhoso. Vamos ler. Ele é esta videira e vocês são os ramos. Dos versículos 1 a 8, ele diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai, Deus Pai, é o agricultor. Ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo fruto que ele... Ele corta todo o ramo em mim que não dá fruto, mas todo o fruto... Permita-me ler isto. Obrigado. Minha cabeça está na corrida, eu preciso me acalmar um pouco. Mas nós vamos terminar. Eu vou chegar na severidade do juízo eventualmente. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, mas todo o ramo que dá fruto, ele limpa para que produza ainda mais fruto. Então, o Senhor está nos chamando a frutificar. Então, mesmo vocês, como pastor, arcebispo adjunto, arcebispo, você tem que se perguntar: será que eu estou interagindo o suficiente com o Senhor? Eu sei que vocês são a igreja, é uma grande coisa servir na igreja, mas você tem que ter a oportunidade de lidar com as almas perdidas, não importa qual profissional. Você tem que ter uma intenção deliberada de alcançar. Eu quero encontrar um incrédulo todos os dias, mesmo que ele te rejeitar, tudo bem, mas você vai ter contato com eles e ministrar o evangelho, certo? Então ele diz que outra característica é que aquela igreja não dá fruto, e este fruto da igreja caída é o fruto espiritual agora. O fruto espiritual em termos do seu estilo de vida, o que o Espírito faz com que eles fazem, ir visitar pessoas no hospital, alimentar pessoas na rua, todas estas coisas, e então evangelizar. E então ele diz também que este lindo fruto espiritual também é como você se prepara. Porque as pessoas devem ver que você cresceu no Senhor. Você cresceu na palavra. Além de alcançar pessoas e batizá-los, mas até mesmo a pessoa, você mesmo cresceu na palavra. Mas, de qualquer forma, podemos avançar. Colossenses 1:10, não temos muito tempo hoje. Então, Filipenses 1:11. Para que você possa viver uma vida digna do Senhor, é disso que eu estou falando agora. Você, como pessoa, também está crescendo. Você vive uma vida digna do Senhor, agradando-o de todas as formas. Então, você mesmo, como pessoa, você cresceu no Senhor. E desta forma, isso dá fruto para o Senhor, porque agora as pessoas veem a maturidade, os atributos de Cristo. Ele diz: dar fruto em toda boa obra, crescer
crescendo no conhecimento de Deus. Então, isso mostra a forma como você está crescendo e entendendo o Senhor. Isso é parte do fruto espiritual. Então, nós precisamos dar fruto. Aquela igreja não dá fruto. É por isso que nós temos que alcançá-los, evangelizar, batizá-los, trazê-los para o reino. Esse é o fruto mais importante aqui. Mas ele diz, você não pode fazer isso, a não ser que você esteja participando da seiva do Senhor e cresceu enquanto o Senhor te alimenta. Então, agora, de dentro, você é capaz de ministrar e fazer estas coisas, certo? Aleluia. E quanto a outra coisa importante, a maior parte deles não tem uma vida de oração. Se você checar, você pega um tweet, alguém enviou um tweet com uma escritura e ele disse, esta é a vida de oração deles. Eu acho que em um ponto, se você me perguntar, eu estou de joelhos. Há tempos quando eu tenho que simplesmente ir de joelhos e orar. E falar com o Senhor. Jesus foi para o monte, certo? E ele falou com o Senhor, certo? Sim. Então você precisa ter um sistema de oração, uma rotina, um relacionamento com o Pai. Você precisa orar. Eu não estou dizendo, ok, eu não quero entrar nessas coisas, porque quando eu vim, eu descobri guerreiros de oração. Eles vão àqueles montes, é monte. E eles dizem que é mais perto. Era cavernas? Não, mas lá a polícia poderia até mesmo te espancar, fazer maldade com você. Vocês entravam em cavernas? Eles entravam em cavernas? Ok. Então, eu estou simplesmente dizendo que você precisa ter uma vida de oração, uma rotina de oração. E se você tiver tempo, eu vou dividir para você esta vida de oração, se vocês quiserem. Eu estou dando apenas alguns testes barométricos. Vocês estão prontos? Ok, deixe-me dizer isso, porque você é uma igreja amada, Nakuru. Então, se eu tiver tempo, eu vou abrir isso para vocês. Há aqueles que simplesmente não oram de forma nenhuma. Nunca. Então, número 2, você tem aqueles que oram somente quando algo ruim aconteceu, como uma urgência, emergência, algo assim. Então, é agora quando você está orando, ou buscando oração, ou buscando o Senhor. Eles oram quando uma emergência aconteceu. Então, eu não quero entrar em orações precatórias, porque você lembra quando Israel estava dizendo, por favor, esmague os bebês deles. Eu acho que é Salmo 37, porque eles viram quando os babilônios viram. Mas ele diz, aqueles que não oram nada e aqueles que somente oram, sabem, quando uma emergência aconteceu, então repentinamente você está falando com Deus, chorando diante de Deus e tudo isso, mas não é disso que ele está falando de uma vida de oração regularmente, também está acontecendo. Então, é muito importante ter uma vida de oração. Para mim é um pouco diferente, porque toda vez quando eu durmo, eu ouço ele, eu ouço a voz dele. Se eu me sentar aqui, eu ouço a voz dele. Algumas vezes, quando eu estou aqui, ele sussurra, eu posso ouvir a voz dele. Ele pode dizer algo. Algumas vezes, quando eu estou aqui, eu me vejo a mim mesma em outro lugar, quando eu estou pregando aqui, andando em outro lugar e me mostrando coisas. Então, é um pouco diferente. Mas a vida de oração vai te conectar com o Senhor. Aleluia. Sim, então, se você checar a igreja que é apóstata, você vai descobrir que eles não têm vida de oração. Então, eles acordam e simplesmente vão. Ou talvez uma oração muito rasa, mas você precisa investir em tempo falando com o Senhor, certo? E eu acho que para o ministro de uma igreja isso é uma coisa importante para os aleijados que estão andando, HIV descurado. Então, algumas vezes eu não quero tomar como garantido que estamos todos nos movendo na mesma direção. Algumas vezes você tem que se examinar para ver se você está nesta visitação e neste avivamento você precisa examinar-se para ver se tudo está bem. Você tem que ter certeza que tudo está bem para você não ser surpreendido naquele dia. Porque é muito fácil voar, fluir com a multidão em um ministério como este. Então você descobre que você não tem uma vida de oração. Você vê? Isso pode ser uma tragédia. Então eu estou dizendo que todos vocês são culpados como igreja. Vocês têm que desenvolver uma vida de oração. Eu quero que vocês façam isso. Especialmente quando eu chamo aquelas orações e jejum à noite. Esses são
tempos quando você pode dizer, durante este tempo eu separei tempo para ir diante do Senhor, com a minha família, ensinar os meus filhos como orar, ensinar minha família, meu esposo e marido como orar como família e orar como pessoa individualmente. Então, a igreja caída, lembre-se da mulher de Ló, a igreja caída é uma igreja que não tem uma vida de oração, uma rotina de oração. Você pode dizer, eles estão simplesmente lá e quando alguma coisa acontece tão repentinamente, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus. Você tem que ter um relacionamento constante com o Senhor em oração e através da oração. Vocês se lembram do livro de Lucas 21, versículo 36, quando ele diz, ore para que você não veja estas coisas que estão vindo sobre a terra e possa ficar de pé diante do Filho do Homem. Então, significando que ele está levantando o valor da oração e, naquele caso, para fortalecer, porque o tempo mal pode vir para que o Senhor possa te libertar, certo? Então, oração é muito importante. Tenha certeza de que você ora, certo? Então, oração deve ser uma necessidade absoluta para a sua vida espiritual. Oração deve ser uma necessidade absoluta para a sua vida espiritual. E há uma oração que ora, é uma igreja que depende totalmente do Senhor. E Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao 20, você vê uma igreja autossuficiente. É assim a igreja apóstata, é autossuficiente, significando eles não oram, parece que eles não precisam do Senhor. Este é o lado errado para ir. Eu quero ajudá-los como igreja para vocês se checar. Então, o resto vocês têm que ver se vocês realmente estão no caminho certo. E estes são os momentos quando nós podemos fazer isso, certo? Então, quando uma igreja não está orando, não ora, quero dizer, o corpo de Cristo, um grupo de cristãos, uma comunidade de cristãos não oram, significando eles estão confiando na sua própria habilidade. Então você vê se a sua vida de oração está faltando, então você está confiando na sua habilidade, mas este é o caminho errado para ir, isto é Laodiceia, certo? Então nós precisamos do Senhor o tempo todo, certo? Então, desta forma, quando a igreja não ora muito, até mesmo as necessidades deles, se você olhar as coisas que eles querem, eles tendem a ser carnais, coisas carnais. Então, este é o caso das igrejas da prosperidade, certo? Coisas carnais, mundanas, eles são campeões, é isso que eles buscam. Então, não orar diante do Senhor, a falta de oração, na verdade, é pecado. É pecaminoso diante do Senhor. E esta coisa é muito comum hoje, certo? Muito comum que as pessoas não oram. Eles simplesmente não oram. Eles até mesmo podem dizer e pedir para um amigo orar por mim e tudo isso. Então eu disse, aqueles que não oram de forma nenhuma, então aqueles que fazem oração somente em urgência e situações de emergência. Então tem aqueles que simplesmente fazem orações técnicas. Eles simplesmente dizem, Deus me dá isso, então vou embora. Mas vocês precisam ter uma vida de oração onde vocês vão diante do Senhor e vocês simplesmente louvam que Ele é. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu estou vivo hoje. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo dom da salvação. Eu te aprecio, Deus, que o Senhor me manteve até esse dia. Muitas pessoas não oram desta forma. Você simplesmente o adora pelo que Ele é, e então você faz orações de súplica. Então você precisa ter um tempo de qualidade com Ele, não dizer, Senhor, me dá isso, então vai embora. Não, de forma nenhuma. Então, o poder da oração é isso que o Senhor está ressaltando em Lucas 21, 36, Filipenses 4, versículo 6. Então, os pastores de hoje, a maior parte não tem uma vida de oração, então busca por riquezas, certo? Então, cheque, se a igreja realmente está buscando a riqueza o tempo todo, por favor, ponha o pé no breque, porque a riqueza deste mundo é muito mortal. Traz mornidão espiritual, o materialismo na igreja. Aleluia. Aleluia.
Então, ele está dizendo quando você dá fruto, você dá glória a Deus Pai, certo? Então, isso significa que este é o nosso chamado, glorificar o Pai. Glorificar o Pai. Este é o propósito para o qual ele nos criou, certo? Sim. Então, posso olhar a severidade do juízo que está vindo à igreja desta natureza. Talvez eu não tenha muito tempo, mas vamos ver o quanto eu posso ir. A severidade do juízo que vem para esta igreja. Vamos passar por algumas escrituras, então vou estreitar em uma, vou abrir, então terminar, certo? Ai. Professor Mlecha, But he's saying here, the book of Hebrews, mas ele está dizendo aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, de 4 a 6, aqui na tela. Hebreus 6, de 4 a 6. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram os dons celestial, foram participantes do Espírito Santo. Se eles retrocederem, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, porque... Ok, Randy, assuma a escritura para corrermos. Assuma a escritura para movermos rapidamente. Podemos começar o versículo 4 novamente. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, provaram o dom do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Isso parece mais com que se Deus está falando com esta igreja. Vocês viram a nuvem de Deus, a chuva do Monte Carmelo, aleijados andando, os poderes da era vindoura e tudo isso. Então, se eles caírem, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, porque para sua própria perdição, eles estão crucificando o Filho de Deus novamente, submetendo a vergonha e desgraça pública. Então, isso é sério. Nós lentamente estamos nos movendo para a severidade da punição e o juízo que vem para a igreja como esta, que receberam muito bem, Nakuru Menengai, está aqui anual, poderosa visitação, e então você se desvia, ou você entra na porosidade, mundanismo, mornidão. Isso é mortal, ele está vindo para a severidade deste juízo que virá sobre eles. E também, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 22. Ele diz, eles prometem a eles liberdade quando eles mesmos são escravos da depravação, porque o homem é escravo daquilo que o dominou. Se eles escaparam da corrupção do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e novamente são presos nesta mesma corrupção, presas nela, então são vencidos por ela, é pior, a condição final deles é pior do que era no princípio. Eles estão pior no final do que quando eram no começo. Teria sido melhor para eles nunca terem conhecido. Esta é a tragédia. Então isso se torna muito trágico. Se você ler Hebreus 6, de 4 a 6, ele diz, não há mais sacrifício disponível. Então você vê uma calamidade, uma tragédia lá. Você vê como o Senhor trata o pecado. Ele traz calamidade para eles. Tragédia. Que nenhum sacrifício pelo pecado agora está disponível. Este é um lugar horrível para estar, certo? E então, deste outro lado, você vê ele dizendo aqui que teria sido melhor para eles nunca terem conhecido o caminho da verdade do que conhecê-lo e então dar as costas para o santo mandamento que foi passado para eles. Este é o estado presente da igreja globalmente. Para eles, o provérbio tornou-se verdadeiro, que o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a se revolver na lama. Muito sério. Então, eu quero andar um pouco nisso, então vou abrir apenas uma ou duas coisas, então vou terminar. Agora, Hebreus capítulo 10, 26, todo o caminho até o 31. É aqui onde eu quero estar. A severidade do juízo. Então ele diz,
Se nós deliberadamente continuarmos a pecar depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelo pecado. Eu preciso terminar isso primeiro. Mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo consumidor que consome os inimigos de Deus. Então, ele menciona lá, você começa a ver a severidade do juízo de Deus sobre a queda, sobre a apostasia. Ele está dizendo, o fogo consumidor que tinha sido determinado para os inimigos de Deus, agora vem sobre a igreja. É como se o Senhor agora se voltou contra esta igreja, a igreja que é apóstata, a igreja que nós estamos discutindo. Se alguém rejeitasse a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, continue. De quão mais severo castigo, você vê essa palavra severo, severidade, de quão mais severo castigo julgam vocês merecem aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois nós conhecemos aquele que disse, a minha vingança eu retribuirei. E outra vez, é uma coisa horrenda. Ok. O Senhor vai julgar o seu povo. Podemos voltar lá? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então, outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E o próximo ele diz, horrenda coisa, terrível é cair nas mãos do Deus vivo te julgando. Então, isso é severo. Então, avance. Então, eu vou olhar alguns casos. Eu quero olhar um pouco no Antigo Testamento, então trazer para o Novo Testamento, certo? No Antigo Testamento, poderemos ir imediatamente para Gênesis 6, 7, para ver a severidade do juízo e quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então, o Senhor disse, farei desaparecer da face da terra a raça humana que eu criei. Você já começa a entender a severidade do juízo? Oh, sim. Eu vou farei desaparecer. Ele se arrependeu de tê-los criado. Ele vai fazer desaparecer da face da terra. Você vê a realidade e como ele realizou isso e somente 8 pessoas permaneceram. Então agora nós estamos começando a entrar na severidade do juízo de Deus sobre a queda. Quando ele fala que é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo te julgando, é isso aqui. O que ele está dizendo? Eu farei desaparecer da face da terra a raça humana que eu criei. E com eles os animais, os pássaros, as criaturas que se arrastam pelo chão, porque eu me arrependo de termos criado. Isso é severo juízo. E você lembra o que ele fez lá. Então, também, eu acho que é Gênesis 19, 24. Vamos ver se é verdade. Gênesis 19, 24. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e o Senhor do céu, ele fez chover fogo. E ele destruiu eles. A severidade do juízo do qual estamos falando. Então, a apostasia é mortal. Não, é muito mortal, certo? Não. Posso dizer o que é mais mortal? Não, eles não querem. Somente este lado quer ouvir. O que é mais mortal é isto. Um aleijado andou. Você essencialmente está dizendo que o meu fogo será 1 trilhão de vezes maior do que Sodoma e Gomorra. É isso que ele está dizendo aqui. Você essencialmente está dizendo que o meu fogo será 1 trilhão de vezes mais alto do que Tiro e Sidom. Do que Sodoma e Gomorra, porque é isso que ele fez com Sodoma. Então, o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, porque o Senhor do céu. E aqueles que fizeram pesquisa sobre isso, eles descobriram, primeiro de tudo, o tipo de enxofre que estava queimando não se achou na terra, e uma parte dele ainda está queimando até hoje, mas esse enxofre não é encontrado na terra. Número 2, eles fizeram sismologia, essas pesquisas com a tecnologia moderna para estudar isso, e eles descobriram que este fogo não veio de debaixo da terra, não veio da esquerda, nem da direita, nem da frente, nem de trás, mas veio do céu.
Ele explodiu, meu Senhor, a severidade do juízo de Deus sobre a queda, sobre o pecado. Eu simplesmente estou usando o Antigo Testamento, então chegarei no Novo Testamento. Você se lembra do Egito? Você se lembra de Êxodo, capítulo 7, do 11 até o 12? Você vê lá a severidade do juízo de Deus contra o pecado. Não brinque com o pecado, não brinque com o pecado. Vocês se lembram das pragas e tudo isso? Até os primogênitos. Os primogênitos morreram, até mesmo dos animais. Oh, meu Senhor, o cheiro de morte na terra. E então, indo para frente, você se lembra do Covid? As pessoas com cadáveres na casa, 2, 3 cadáveres, e disseram para você não entrar naquele quarto, porque aqueles que recolhiam cadáveres não chegavam por 4 dias. O mau cheiro, eles tinham um pó para jogar sobre eles. A severidade do juízo de Deus sobre o pecado. Então, é isso o que tem que te separar do pecado. Então, quando eu vejo isso, eu não quero o pecado. E estamos agora juntos. Eu acho que eu queria que nós chegássemos aqui para que vocês pudessem entender quão mortal é a queda, o pecado. Então, vamos passo a passo. Vamos olhar o versículo 26, começando daqui. Quero dizer, obrigado, desculpe. A escritura-chave era Hebreus 10, 26 a 31, que nós lemos. Então, vamos abri-la um pouco mais. Versículo 26. Aleluia. Versículo 26, ele diz: se deliberadamente continuarmos a pecar, a palavra-chave aqui é, obrigado, você entendeu, deliberadamente continuar a pecar depois de recebermos o conhecimento da verdade. Isso é igreja, então já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Então a calamidade e a tragédia é que não há mais sacrifício pelo pecado. Isso é muito difícil, certo? Muito duro de entender, muito dolorido. Então é isso que você viu em Hebreus 6, de 4 a 6, que não resta mais sacrifício pelo pecado. Não há mais arrependimento disponível para eles. Então, este juízo aqui, versículo 27, esta é a tragédia, ele diz, que não resta mais sacrifício quando você destruiu, quando você abusou da graça, mas somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus 9, 27... Hebreus 9, 27. Assim como ao homem está destinado a morrer uma única vez, em outras palavras, viver uma única vez aqui, depois morrer uma vez, e então encarar o juízo. Então ele está prometendo o juízo. Agora vamos para 10, 27, ele diz, mas somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Muito sério. Podemos ir ao 28 e ver como ele começa. Qualquer pessoa que rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Muito severo. Deuteronômio 17, do 2 ao 6, ele diz o seguinte: se um homem ou uma mulher que vive entre vocês em uma das cidades que o Senhor lhes dá, for encontrado fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, Jeová, violando a sua aliança e desobedecendo o meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, então vocês têm que investigar completamente o caso a fundo. E se for verdade, ficar comprovado que este ato detestável, esta abominação foi feita na terra de Israel, peguem este homem ou mulher que tiver praticado este pecado tão abominável, esta obra pecaminosa, leve-o à porta da cidade e apedreje esta pessoa até morrer. Meu Senhor, a severidade do juízo de Deus, apedrejados até a morte. Isto é terrível, certo? Sim. Mungu ana huruma haswa sana vile tunaona mbele hapa
o que cata isso. For example, Não, next Deus you can não é tell uma where I was brincadeira. taking Por you. exemplo, I você was já taking pode you to saber Ananias para and onde eu estou te Sapphira, levando. New Testament church, Eu estou te Acts chapter levando 5. a Ananias e Safira, a igreja do My Novo Lord. Testamento, Right Atos then. 5, do 1 ao 11. Meu Senhor, eles mentiram e morreram. And died. E A much morreram. lower anointing than the one you see talking here. Uma unção muito How menor much do more que you este gonna que pray? você vê falando aqui. Quanto mais vocês que mentiram aqui. So much. Yeah. Sim, Be muito, careful. sim. Be careful. Cuidado. Tomem cuidado. Lied before Peter. Mentiram diante de How Pedro much e more here when morreram. Você acabou de ouvir o programa Carta de Deus para a Igreja. Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Programa que é levado ao ar todas as segundas-feiras, 8 da noite, na apresentação do pastor Lindonês, trazendo as Escrituras de Deus para o seu coração. Programa Carta de Deus para a Igreja. Visite a nossa página na internet, aportadocel.com. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima segunda-feira, às 8 da noite.